Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. A mensagem é curtíssima hoje. Acredito que até umas 11h20 da noite a gente encerra. 17, versículo 9. Levanta-te, vai-te a Sarepta, a qual pertence a Sidom e habita ali. Eis que tenho ordenado uma viúva que te sustente. Eis que tenho ordenado uma viúva que te sustente. 10. Assim, ele se levantou e se foi a Sarepta. E quando chegou ao portão da cidade, eis que a viúva estava lá, juntando gravetos. E ele a chamou e disse: retira para mim, rogo-te, um pouco de água em um vaso, para que eu possa beber. Só disso aí, só até aí. Você já conhece a história. Se não conhece, a gente vai descortinando ela aqui no decorrer da mensagem. Mas escute, queridos, o texto é muito familiar, muito conhecido, e o Espírito Santo me direcionou a esse texto já há alguns dias. E eu estava pensando nesse texto, meditando nele e anotando as mensagens dos meus irmãos que subiram nesse lugar para essa série de mensagens. E como disse o pastor Humberto semana passada, quem vai ficando por último vai ficando num estreito. E eu durante essa semana fiquei orando a Deus e falando com Deus se realmente era esta mensagem que Deus queria falar ao nosso coração. E Deus não ministrou nada ao meu coração a não ser essa mensagem ou esse texto aqui que nós temos como base. Eu acredito que eu não vou falar muitas coisas daquilo que talvez vocês não saibam, mas eu acredito que hoje nós temos uma mensagem que ela vem para te impulsionar algumas coisas na tua vida. Eu acredito que a mensagem que o Deus Espírito Santo tem para as nossas vidas no dia de hoje, porque estamos dentro de uma série de mensagens declarando movidos ou movido pelo Espírito, é uma mensagem para te impulsionar a viver pela fé, ou a viver um pouco mais o que é a fé sobre a sua vida. Mas eu fiz um apanhado rápido de frases, ou de apenas uma frase, da mensagem do Alex, que foi o primeiro a ministrar, e ele disse que o Espírito Santo tem propósitos. Diante da mensagem que ele pregou, sendo movidos pelo Espírito, ele disse que o Espírito Santo tem propósitos. Diante da mensagem que a Ingrid pregou, ela disse que movidos pelo Espírito Santo é aquele que tem amor para sarar os feridos. Quem é movido, ou aqueles que são movidos pelo Espírito Santo, precisa ter ou tem amor para sarar os feridos, cuidar dos feridos. Ela falou daquela passagem sobre o bom samaritano. E semana passada o pastor Humberto pregou sobre quem é movido pelo Espírito Santo não observa o vento. E eu confesso que quando ele leu esse texto, eu falei: da onde o pastor Humberto saiu com essa palavra? O que ele vai falar? Misericórdia. Aí ele vai dizer: pois este que é movido pelo Espírito Santo está sempre em movimento. E então ele deu uma aula para a gente sobre o vento, né? Deu uma aula para a gente de geografia, não é isso? De geografia? É aula de geografia? É? De ciência? Matemática? Física? Geografia? A igreja está me olhando. Deu uma aula para nós de geografia. Para quem não sabe, né, o que ele pregou semana passada, vai ficar sem saber, vai para o YouTube, que eu não vou falar.
Mas ele disse que quem é movido pelo Espírito Santo não fica parado, está em movimento. Então ele vai descortinar a mensagem dele, vai para o YouTube lá e vai falar para nós sobre a questão do vento, porque ele leu o texto de Provérbios, que nós não podemos ficar observando o vento, ok? Irmãos, eu parei para analisar as mensagens daquilo que eu escrevi. O Espírito Santo, ele trabalha na nossa vida em vários aspectos ou de várias maneiras. E eu não sei, que inclusive essa semana estava eu, meu filho e pastora conversando no nosso grupo de WhatsApp por as questões da igreja, nós três. E é interessante, irmãos, que quando nós anotamos uma mensagem, nós anotamos talvez aquilo que nós acreditamos para a nossa vida, né? E a gente conversando e tal, eu falei, caraca, meu Deus do céu, o que a pastora está falando não tem nada a ver com o que eu anotei, ou o que alguém disse para a pastora não tem nada a ver com o que eu anotei, é a mesma mensagem, Jesus. E hoje, inclusive, nós estamos falando sobre isso. Enfim, irmãos, a mensagem, ela tem uma direção, ela tem um foco, ela tem um alvo, que é alcançar a tua vida. Agora, como que ela vai alcançar a tua vida? É você que sabe o que você precisa. É você que sabe como é que está o contexto da tua vida hoje. E no decorrer das mensagens que os meus irmãos vieram aqui pregar nesse mês, eu fiquei observando a maneira como Deus Espírito Santo, Ele resolve querer trabalhar na nossa vida. A gente que precisa entender a maneira como Ele quer trabalhar na nossa vida. Você vai entender onde eu quero chegar. Porque, como eu disse aqui, o pastor Humberto leu um versículo e eu falei, meu Deus, aonde ele vai chegar com esse versículo? Deus, o que o Senhor quer na trajetória dessa mensagem com esse versículo? E ele muito bem veio aqui e deu essa grande aula sobre o vento e nos explicou sobre 5 tipos de ventos, e que foi muito boa a mensagem em si, e ela com certeza ela alcançou a tua vida. Para quê? Para que você entenda que o Deus Espírito Santo não quer você parado, Ele quer você em movimento. Então eu acredito que o ápice da mensagem foi trazer para nós que se nós somos, ou se nós queremos ser movidos pelo Espírito, nós não podemos ficar parados, porque parado não tem como ter movimentos. Já está dizendo, movidos pelo Espírito é se movimentar, é se articular, fazer alguma coisa, é ir a algum lugar, é falar alguma coisa com alguém, é estar em andamento, ou está andando, está fazendo alguma coisa, ok? Aí Deus me fez entender no contexto desses dias que Ele quer trazer uma igreja dentro desse plano que Ele tem dado a nós esse ano sobre séries de mensagens. E esse mês a gente está falando sobre movidos pelo Espírito. Ele quer nos fazer entender que a nossa vida, irmãos, ela está baseada, ou ela precisa estar baseada, primeiro dentro do que diz a Bíblia, primeiro dentro do que a palavra de Deus quer para as nossas vidas. Depois, a proposta de Deus é que a gente entenda que não é o irmão ou a irmã, que não é o pastor, a pastora que vai resolver a tua vida. Terceiro, a gente precisa entender então que são as nossas atitudes, nossas ações, segundo a palavra dele,
é que vai nos fazer ser movidos pelo Espírito Santo, pelo Espírito Santo de Deus. Então Deus, no ano de 2023, Ele tem séries de mensagens para nos fazer entender a cada mês, passo a passo, para que a gente possa chegar a dezembro e não chegar aqui arrastado. Ó vidas, ó céu, ó Pai, tu não olhou para mim, ó Deus, tu não me viu, eu sou um derrotado, eu sou um zero à esquerda. Não! Ele está te pautando segundo a palavra dele, para você chegar aqui em dezembro, jubilando, ou jubiloso, e declarando os feitos dele na tua vida. E aí nós lemos, então, 1 Reis capítulo 17, vem comigo. Dentro desse texto eu quero que você catuque esse crente que está do seu lado e diga para ele assim: movidos pelo Espírito. Está fraco, movidos pelo Espírito. Diga para ele: é ser ousado. A base da nossa mensagem hoje é ser ousado. Aleluia. Ser ousado. E eu quero trazer essa mensagem com muita clareza, para fazer você entender que você precisa ser ousado na sua vida. Você precisa ousar mais na tua vida. Quando Deus fala para Elias sair do lugar da onde ele está, e o lugar que Elias está bom. Por quê? Porque tem quem alimente ele. O lugar que Elias está, Deus dá ordem ao corvo, e o corvo traz comida nas horas certas de Elias. 3 refeições, 4 refeições no dia. O corvo trazia as refeições diariamente para Elias. Então o lugar que Elias estava bom. Só que agora Deus vai mudar a rota de Elias, mudar a missão de Elias, e fazer Elias entender agora, aleluia, que a geografia dele vai precisar ser mudada, porque tem alguém precisando dele. Que o lugar de comodidade que ele estava, que Deus estava o alimentando, acabou. O que Deus agora tem para a vida dele é outro, além, e vai fazê-lo entender que quem vai fazer isso na vida dele é uma viúva. Amém ou não amém? Então Elias vai sair do lugar por uma ordem de Deus, mas ele só sai do lugar tendo uma ordem de Deus, porque ele é movido pelo Espírito de Deus. Porque ele não tem como sair dentro de uma palavra direcionada por Deus, se ele não entender que o que ele vai fazer, ele está sendo movido pelo Espírito de Deus, e não por ele próprio. Aqui já vai uma aplicação para a minha vida e para a tua vida. Às vezes o nosso problema é que a gente age, ou que a gente toma atitude. Deus até falou, mas talvez não é o momento de ir, de falar ou de fazer. E às vezes a gente toma a nossa atitude de ir. Não precisava o cristiano passar por tudo que ele passou. Tem que tomar uma banda, ficar com a costela doendo, porque fez prova com Deus. Não precisava. Aleluia. Mas pastor, porque ele passou então? Porque ele pediu para passar. Às vezes o nosso problema é que a gente quer ir aonde não é para ir. O profeta tem uma palavra para ir, só que até para ir tem que ir movido pelo Espírito,
Porque se não for movido pelo Espírito, não vai entender o propósito quando chega lá. Porque quando ele chega lá, a mulher está pegando gravetos para fazer sua última refeição, diz o texto. Aleluia. Ela não tem mais nada, mas chega um profeta movido pelo Espírito. Olha a diferença, movido pelo Espírito. Ele tem uma palavra, ele tem uma ordem de Deus. Mas se não for movido pelo Espírito, vai olhar a condição da viúva e vai dizer: não é essa viúva que Deus mandou procurar. Eu vou procurar a viúva que foi deixada viúva por Salomão, porque essa é rica. Se ela vai me sustentar, não é uma viúva pobre que está quase morrendo, tadinha. Não, mas aí que está a diferença do movido pelo Espírito. Entende o propósito, aleluia, para aquilo que foi designado, e vai olhar e ver, aleluia, Deus tem um propósito. O Espírito Santo de Deus, Alex, tem propósitos. O Espírito Santo de Deus tem propósitos na tua vida. Então Elias vai, mas vai sendo movido pelo Espírito Santo de Deus, ou pelo Espírito de Deus. Quem está comigo, diga amém. Aí a gente entra num outro contexto, que é Davi. Quando Davi resolve lutar com Golias, ninguém mandou Davi. Ninguém disse para Davi. Só que a Bíblia vai dizer que Davi responde. Ninguém viu eu matar leão e urso. Então esse gigante aí não é nada. Ele não é ninguém. Ele não tem força nenhuma. Ele não tem valentia nenhuma. Por quê? Porque você não sabe o que é um leão e um urso. Mas eu sei o que é um leão e um urso. Por quê? Porque eu já lutei com eles. Eu já feri eles para guardar as ovelhas que a mim foi confiada para tomar conta. E como que eu fiz isso? Eu fiz isso através do Espírito de Deus. Por quê? Porque eu sou movido pelo Espírito de Deus. Deus não mandou ele ir contra Golias. Deus não mandou ele lutar com o gigante. Ninguém mandou ele lutar com o gigante. Mas ele, movido pelo Espírito de Deus, ele resolveu entrar na frente da batalha e dizer: deixa comigo, que esse incircunciso vai ver quem é o Senhor dos exércitos. Dos exércitos de Deus de Israel, aleluia. Por quê? Porque ele era movido pelo Espírito. Então preste atenção aqui. Existem cenários da nossa vida. Olha cá, existem cenários que Deus vai mandar você ir. Mas mesmo Deus mandando você ir, você precisa ir movido pelo Espírito. Deus mandou Elias ir, teve uma ordem. Aleluia. Quando Deus manda, pastor, ele garante. Depende. Se você não entender que você precisa ir movido pelo Espírito, cuidado com esse Deus garante. Aí tem alguém no cenário, e existe cenário da nossa vida, que Deus não manda, que Deus não fala, mas nós precisamos manifestar, aleluia, a unção que está sobre as nossas vidas, e ir de encontro à dificuldade ou o problema, e dizer para essa dificuldade, para esse problema: o Deus que eu sirvo, Ele é maior. O Deus que eu sirvo, Ele é muito poderoso. É o que cantamos aqui. O Deus que eu sirvo, Ele é grande. O Deus que eu sirvo, Ele pode. Oh, aleluia. Existe cenário da nossa vida que Ele vai mandar. Quando Ele manda, parece que a gente tem uma chance muito maior de sair vencedor. E quando Ele não manda,
Aleluia. Eu tenho que ter a certeza do Deus que eu sirvo, porque eu sou movido pelo Espírito Santo de Deus. Tem cenários que Ele vai mandar você ir, e tem cenário que Ele não vai precisar você mandar ir. Você só vai ver a situação como Davi viu. Aleluia. E você vai se levantar. Por quê? Porque você é movido pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Quando eu parei para analisar esses cenários que Deus manifesta na nossa vida, quando eu parei para analisar essa vida de um profeta, de se encontrar com uma mulher que ela não tinha o que oferecer para ele de maneira melhor, de maneira demasiada, um banquete, né? Mas ele vai se encontrar diante de um cenário que ele está movido pelo Espírito, e alguém deu a ordem para ele ir. Quando eu comecei a analisar essas questões, e eu comecei a olhar e observar que, irmãos, quem é ousado pelo Espírito, ou quem entende que ser movido pelo Espírito tem que ser ousado, vai olhar para Davi e vai ver que se ele chegar ali, ele espera alguém falar para ele. Missionária Ana Paula, ainda que ele conte para todos o que ele fez com o urso e com o leão, ninguém iria ainda assim dizer para ele entrar naquela peleja. Por quê? Porque a sua idade, a sua estatura não lhe permitia ser um soldado. Aleluia. Mas a unção que já existia nele é que fazia, aleluia, toda a diferença naquele cenário. Deixa eu te fazer entender uma coisa: a unção que está sobre a tua vida é que faz toda a diferença diante de seja qual for o cenário que se apresentar diante da tua vida. Movido pelo Espírito, irmão, é ser ousado. Quando, pastor, lembra de Moisés? Deus fala com Moisés: Moisés, eu vou te ensinar como fazer o mar se abrir. Está vendo esse cajado que está na tua mão? Então, toca nas águas. O cenário da vida de Moisés, agora com mais de 2 milhões de pessoas que saem do Egito com ele, é um mar na sua frente, e apenas um cajado na mão. Irmãos, um mar na frente, um cajado na mão. E Deus vai dizer para ele: eu vou te ensinar como abrir esse mar. É só tocar o cajado na água, que o mar vai se abrir. Aleluia. O cenário de Moisés era ou crer ou morre. Ou seja, usado, aleluia, pelo movimento do Espírito, ou morre. Ou acredita de quem está falando contigo, te garante e toca nas águas, ou morre. Aleluia. Aleluia. Deus está falando com alguém nessa noite aqui. Ou tu toca no teu problema com fé, acreditando no Deus que você serve, ou morre. Ou o que está difícil na tua vida vai morrer. Se o decreto é de morte, ele está dizendo: eu vou te ensinar, aleluia, a fazer o mar se abrir. Você só vai tocar nas águas. Só que para tocar nas águas tem que ter ousadia. Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, seja movido pelo Espírito através da ousadia. Lembra da Jericó? Quando Josué vai se deparar com Jericó, enquanto eu estava percebendo essa visão de cenários, trazendo a vida de Elias e a vida de Davi, a gente vai perceber que Deus manda Moisés tocar as águas. A gente vai perceber que Deus vai dar instrução para Josué. Aleluia. Só que é bem interessante, irmãos, entender que Deus manda
que Deus dá instrução, que Deus fala. Mas e nós? Ouvimos, recebemos e colocamos em prática? É aí que está o ponto, que Deus está nos fazendo entender esses domingos, para ser movidos pelo Espírito. E hoje Ele está nos fazendo entender que não basta ouvir e entender, eu preciso fazer. E o fazer implica em quê? Em entender, aleluia, que eu preciso ser ousado nessa situação. Eu preciso ser ousado diante desse problema. Por quê? Porque a instrução vai rodear, ninguém vai falar nada, ninguém vai dizer nada, somente rodeia, aleluia. Somente na última volta é que vai tocar, é que vai gritar com um grande grito, um grande barulho. E aí, só isso, as muralhas vão cair, aleluia. E aí as muralhas vão cair. O grande problema é que a gente ouve e entende, mas a gente não consegue ser movido por esse Espírito, aleluia, de trabalhar dentro de nós essa ousadia de fazer aquilo que Ele está mandando. Estamos dentro de um cenário bíblico de que Ele mandou Moisés tocar as águas. Estamos dentro de um cenário que Deus mandou Josué e deu as instruções. Mas quem é que vai fazer o milagre, irmão? É Josué e o cajado? Não, é Deus. Quem é que vai fazer o milagre na minha vida e na tua vida? Aleluia, é Deus. O que é que nós precisamos fazer então? É ser ousado no movimento do Espírito. Movidos pelo Espírito, precisa ser ousado, precisa ter ousadia diante dos cenários que a vida nos demonstra, nos amostra ou estabelece sobre a nossa vida. Aleluia. Eu estava lendo sobre Jeosafá ou Josafá. Em algumas versões está Jeosafá, outras está Josafá, mas olha cá. Lá em 1 Crônicas, não me lembro o capítulo, mas eu estava lendo aquele contexto ali de uma batalha, e vai dizer que o exército contra o exército de Josafá era grande e numeroso. E a Bíblia vai dizer que ele, Josafá, ele se apavora. O medo toma conta dele, o pavor toma conta desse rei. Aleluia. Só que ele vai consultar o povo e ele vai mandar o povo orar e jejuar. Ele vai buscar a resposta de Deus para aquela batalha, ainda que estivesse apavorado. Aleluia. Parece eu e você quando defronta ou está diante de um problema tão grande e a gente não sabe como resolver, mas a palavra desse nosso Deus, ela tem a resposta para resolver. Oh, glória a Deus. E quando a gente ora, e quando a gente jejua, e quando a gente fala com Deus, Deus envia a resposta, meu irmão. Aí a Bíblia vai dizer, capítulo 20, lembrei, lá no versículo 20, crer no Senhor Deus, ou melhor, crer nos seus profetas. Aleluia. Oh, glória a Deus, para que tenha vitória, para que saia na vitória, para que seja vitorioso. Oh, no livro de Crônicas, capítulo 20, lembrei aqui. Leia todo o contexto. E a Bíblia vai dizer que o final dessa história é Josafá e o seu exército não fazendo praticamente nada, e a vitória vindo nas suas mãos. Mas o cenário era de guerra, Cristiano. O cenário era de um grande problema.
Mas tinha uma ordem de Deus: após orar e jejuar, vai, porque essa peleja não tereis que pelejar, porque essa peleja não é vossa, ela é minha. Era Deus dizendo para Josafá: pode ir, eu já te garanto vitória. Só que olhe cá, irmão, o contexto que nós precisamos pegar nessa noite. Se nós somos movidos pelo Espírito, entender o que? Se Deus já garantiu vitória, se Deus já disse que vai fazer, se Deus já disse que eu não preciso pelejar, para que eu irei? Por que ir? Por que preparar o exército? Aleluia. Simples. Ele quer ver se de fato a gente entendeu e agora estamos colocando em prática. A gente ouve, a gente diz que entende, só que aí Deus permite o cenário e diz para mim, para você: vai, agora vai. Aleluia. Eu disse: agora vai. Eu já decretei vitória. O exército contrário já perdeu a batalha. Mas ele diz para mim e para você: mas vai. Para quê? Para ver se de fato a gente entendeu. Porque quando de fato a gente entende, a gente é movido pelo Espírito em ousadia. E a ousadia, meu irmão, nos leva além do nosso entendimento. Olhe cá. Aleluia. Eu vou caminhar para encerrar já. Calma aí. Olhe para quem está do seu lado. Diga para ele assim: ousadia. Catuca ele, meu irmão, me ajuda. Diga para ele: ousadia é ter coragem. Eu disse que a mensagem é curta. Eu vou caminhar aqui para encerrar. Cadê o ministério de louvor? Olhe cá. Devo levar só mais 1h30 aqui. Quem está comigo, diga amém. Então catuca o irmão que está do seu lado, diga para ele assim: fica ligado. Olha cá. Irmãos, já viu aquela prova que você vai fazer? Você ouviu o professor falar daquele assunto 3 meses, de 3 em 3 meses que é a prova, né? 3 meses você ouviu ele falar. Você anotou? Você estudou? Você sabe como fazer? Aí quando chega na hora, pastor Humberto, ao invés de tocar o cajado, você quer tocar o pé. Ele disse que é o cajado, ele não disse que é o pé. Você sabe, você estudou, mas chega na hora, aleluia, você já quer dar a primeira volta cantando e adorando, porque você já sabe que ele disse que vai te dar a vitória. Aleluia. O problema às vezes é isso, irmãos. A gente quer ser movido pelo Espírito Santo de Deus, mas quando a gente vai colocar na prática aquilo que ouvimos, aquilo que dissemos, que entendemos, a gente vai pecar em errar no momento que a gente vai tomar a atitude certa. Aleluia. E a atitude a ser tomada certa é que faz com que realmente a gente entendeu que nós precisamos ser ousados para aquilo que nós vamos movimentar, e Deus, Ele é poderoso para agir. Deus é um Deus que fala, amém ou não amém? Deus é um Deus que fala, amém ou não amém? E aquilo que Ele fala, Ele faz, glória a Deus. Glória a Deus. Deus é um Deus que fala, e aquilo que Ele fala, Ele faz, aleluia. Só que a gente precisa tomar o cuidado. Só porque Ele fala, e aquilo que Ele fala, Ele faz, a gente precisa tomar cuidado. Por que cuidado, pastor? Porque se a gente não fizer como Ele está nos instruindo, estamos o mês inteiro falando sobre movido pelo Espírito. Quem está comigo, diga amém. Só que nessa noite o que Ele está dizendo para mim e para você é que nós precisamos ser ousados. Só que o ser ousados não é entender que a vitória já foi nos dada. Aleluia.
O ousado aqui, irmãos, é fazer o que de fato Ele está mandando a gente fazer. Aleluia. Olha cá, tá gravando? Você não edita não? Você não corta alguma coisa não? Corta, sei que você corta. Eu não me ouço não, mas eu sei que você corta. Na íntegra. Ele fala que é na íntegra, mas eu ainda não me ouvi para saber se é na íntegra, né? Aquela edição não é de Deus. Eu repreendo essa edição. Só o sangue. Me fez lembrar por quê, tá vendo? Sobe um negócio aqui no coração. Aleluia. Você não estava aqui, então você não vai saber sábado. Só Jesus o que fizeram comigo. Olha cá. Até me perdi, tá vendo? Esses dias a gente botou o carro para vender, eu falei aqui já. Só que eu falei com Deus, se em 21 dias o carro não for vendido, não é para vender. Se em 21 dias não for para vender, não é para vender. Acabou os 21 dias no sábado, no domingo de manhã, o carro estava emprestado com o Dani, eu fui lá e tirei a placa. Domingo de manhã não, domingo à noite, né? Domingo de manhã eu vim pra ceia, o dia todo não tive como e tal. À noite, quando eu cheguei da igreja, à noite, fui lá e tirei a placa. Alguém ligou e falou assim: fulano está querendo comprar o carro. Aí eu falei para a pastora: filha, não está mais à venda, não é para vender mais. Aí quando foi essa semana de novo, ela me ligou: filho, fulano falou que quer comprar o carro. Aí eu: não tentará o teu Senhor. O Senhor sou eu, né? Não me tentarás, mulher. Para que tu me perguntas? Só para ter certeza. Aleluia. Falei: não está vendendo. Por quê, pastor? Porque eu preciso ser ousado naquilo que eu prego, irmão. Olha cá. Quando nós pregamos aqui, irmão, a gente não está só olhando uma igreja, a gente está olhando uma igreja e estamos nos vendo no espelho. Quando o senhor vai pregar, pastor Humberto, o senhor não é confrontado com a palavra que o senhor vai pregar. Quando eu vou pregar, eu falo: Deus, tem certeza que é isso? Se é isso, então o senhor está querendo falar comigo no que eu preciso fazer. Aleluia. E Deus falou comigo essa semana: eu preciso que você seja mais ousado. Eu falei: Deus, mais? Estou entendendo. Aleluia. E eu estou caminhando em fé, irmãos. Olha cá. Eu estou caminhando em fé. Para quê? Para chegar no nível de Moisés e tocar nas águas, o mar se abrir. Aleluia. Esses dias, irmão, estava tomado de tanta fé que eu falei para a pastora assim: filha, eu acho que se hoje eu chegasse diante de um mar, eu ia querer andar em cima do mar, de tanta fé que eu estou. Estava acontecendo tudo, pastor? Não estava acontecendo tudo não, irmão. É que eu estava movido de fé mesmo, aleluia. E é isso que a gente precisa, ser movidos pela fé. Aleluia. E quando a situação difícil aparecer, a ousadia entra, porque você precisa ser movido pelo Espírito. Então o que eu preciso fazer, pastor? Você precisa atentamente entender. Só que atentamente entender vai te levar, irmão, a fazer de acordo como Ele está mandando você fazer. Você diz amém. Eu concluo aqui essa palavra. Movidos pelo Espírito. Movidos pelo Espírito. Do que você está com medo hoje? O que é que está te causando medo hoje? Ou há quanto tempo algo na tua vida está te causando medo, pavor?
Foi o que Josafá sentiu: pavor, porque o exército que estava vindo contra ele era grande, era muito, mas muito maior do que o exército que ele tinha. O que é que há dias tem te causado medo, tem te trago pavor? Aleluia. O Deus a quem nós servimos, e o Deus é Espírito Santo, que nos auxilia, que nos direciona, está dizendo para mim e para você nessa noite: seja mais ousado. Eu concluo essa palavra. Eu me deparo com esse homem chamado Pedro. E você conhece essa palavra, você já ouviu essa palavra diversas vezes. Que vai ter com Jesus em cima do mar. Nem surfista consegue ficar muito tempo em cima do mar, em cima de uma prancha. Ele consegue ficar em cima do mar tanto tempo, chega uma hora que o mar derruba ele. Aleluia. Ele é derrubado porque ele quer ser derrubado? Não. É porque o mar tem mais força do que ele. Aleluia. Alguns dizem que Pedro teve medo, alguns dizem que Pedro teve pavor, alguns dizem que Pedro faltou fé. Eu costumo dizer com essa palavra que Pedro, irmão, teve uma ousadia fora do normal. O que Pedro fez, nenhum de nós, na nossa pequenez de fé, teríamos ousadia a esse tamanho de fazer nos dias de hoje. Aleluia. O que Pedro fez é impossível aos nossos olhos, sim ou não? O que Pedro fez é impossível aos nossos olhos, sim ou não? Tem alguém aí, irmãos? O que Pedro fez é impossível aos nossos olhos, sim ou não? Aleluia. Mas eu estou aqui, movido pelo Espírito, te encorajando a dizer para você que você tem possibilidade de fazer coisas até maiores. Você pode fazer coisas muito mais impossíveis do que essa que Pedro fez. Se é impossível o que Pedro fez, andar sobre as águas, aleluia, talvez o problema que você tem hoje é impossível para você acontecer na sua vida, é impossível de Deus fazer, mas Ele está dizendo para mim e para você assim, com a ousadia, movido pelo Espírito, entendendo que você precisa ser ousado. Ele tem possibilidades, ou total possibilidade, de fazer acontecer na tua vida, amém ou não amém? Ele só está dizendo para mim e para você entender. Tenha um entendimento que quem é movido pelo Espírito, aleluia, se movimenta em ousadia. É ousado, porque quem é ousado tem coragem. Coragem. Quem é ousado tem coragem. E quem tem coragem, pastor? Quem tem coragem, irmão, vai lá e faz aquilo que a princípio parece ser impossível, mas está com coragem, acreditando que é possível acontecer. Oh glória!